Olá, pessoal! Hoje estamos indo para a nossa 8ª aula, em que o tema em estudo é o reino animal, introdução e grupo poríferos, tá? Gente, hoje nós já estamos entrando no estudo do reino animal. E quando a gente fala do reino animal, a gente abrange um grupo enorme, gigante, né? Desde os invertebrados até os vertebrados, sendo o grupo dos invertebrados o maior grupo, né? Com uma abrangência de 95% de seres já catalogados. E o grupo dos vertebrados, um grupo mínimo, mas também é bem grande, em torno de 5% catalogados, está incluindo nesses 5% aí o homem. Então, quando eu falo de serem invertebrados, vamos relembrar o que a gente estudou lá na nossa infância. Invertebrados são aqueles seres que não apresentam coluna vertebral, né? E os vertebrados são aqueles indivíduos que apresentam já vértebras, consequentemente, coluna vertebral. Então, nós vamos começar aí com o estudo dos invertebrados. Gente, o reino animal também é conhecido como reino metazoa e engloba organismos multicelulares, eucariontes e heterótrofos, como os seres humanos. Quando eu falo de heterótrofos, né, ou heterotróficos, são aqueles animais que não produzem o próprio alimento, né, não são autótrofos, não fazem fotossíntese, né, não produzem o próprio alimento, né, dependem de um outro indivíduo aí para poder se alimentar, de uma outra coisa para se alimentar, né. No caso aí, eu vou dar um exemplo aí típico, nós seres humanos. O reino animal, gente, se divide em 2 grandes grupos, como eu já falei, o grupo dos invertebrados e o grupo dos vertebrados. O grupo dos invertebrados vai ser o primeiro a ser estudado, porque ele é o grupo maior, ele abrange 95% dos indivíduos todos, né, catalogados. E os vertebrados, com apenas 5%, também serão estudados, nós estamos englobados dentro desses 5% aí do grupo dos vertebrados. Hoje também começaremos com o estudo dos invertebrados poríferos, tá? Então, nós vamos começar com uma introdução e com o conceito desses poríferos. O que são os poríferos, gente? Os poríferos são os primeiros animais a surgirem no planeta Terra. Então, foram os primeiros invertebrados, são os mais primitivos. São os animais invertebrados mais primitivos que existem. Foram os primeiros a surgir, eles surgiram há 1 bilhão de anos atrás, né? 2 bilhões de anos atrás, então surgiram há muito tempo. Então, o que acontece, gente? Eles são seres, por estarem incluídos nos invertebrados aí, já serem considerados animais, eles são seres pluricelulares e heterótrofos, tá? Mas deram origem, eles tiveram origem, eles foram originados de seres unicelulares heterotrófos. Então, ou seja, o que deu origem ao primeiro animal invertebrado aí foi um ser unicelular heterótrofo, tá? Sua estrutura, a estrutura dos poríferos, gente, ela é extremamente simples. Por que a estrutura de um porífero é extremamente simples? Porque ele não é constituído de tecidos verdadeiros. Então, por ele não ser formado por tecidos verdadeiros, consequentemente, ele não contém órgãos, e por não ter órgãos, ele não tem sistema, nenhum tipo de sistema, tá? São mais conhecidos aí como esponjas. Então, quando eu falo de esponja, eu falo de esponja mesmo, gente. Lembram do desenho do Bob Esponja? Daquele animalzinho, do Bob Esponja, né? No caso ali no desenho, né? Uma animação. Mas o Bob Esponja naquele desenho é uma esponja do mar, é um porífero, né? E ele tem como principal característica, no caso do porífero, aí, o corpo coberto por poros, tá, gente? Então, vamos para o primeiro slide aí, para a gente poder registrar o que foi citado aqui no começo da aula, nossa introdução. Os animais, primeiro nós vamos falar aí de animais vertebrados e invertebrados, né, do reino animal. Os animais são organismos multicelulares, eucariontes, e que apresentam nutrição heterótrofa, né, ou heterotrófica, mesma coisa. Ou seja, não são capazes de produzir seu próprio alimento. Costumam-se dividir o reino animal em 2 grandes grupos principais, os vertebrados e os invertebrados. Esse primeiro grupo aí, que é o grupo dos vertebrados, apesar de ser o mais conhecido, né, porque nós estamos ali englobados, eles representam apenas 5% de todas as espécies de animais existentes, ou seja, nós somos a minoria aí, tá, gente?
Os invertebrados, por sua vez, agrupam o maior número de espécies, com cerca de 95%. Vale destacar que essa classificação é artificial, sendo utilizada apenas para fins didáticos. Ainda tem muitas espécies aí para serem catalogadas, né, gente? Que ainda não foram descobertas. Vamos lá. Próximo slide. Aí, começando com os nossos poríferos aí, né? Já, professora, aquelas esponjas de banho, a esponja que minha mãe usa para lavar prato, né? Aquilo ali é o Bob Esponja, é o porífero? Não, gente, não é. Aquelas ali são esponjas sintéticas, tá? Esponjas fabricadas pelo homem, né? Que tem uma utilidade, né? Ou seja, aquela utilidade ali na cozinha para você limpar os pratos, né? Então é para limpeza sua diária mesmo no banho, né? Essas esponjas são sintéticas, elas são produzidas pelo homem. Mas, há alguns séculos atrás, realmente, quando não havia a produção dessas esponjas sintéticas, o homem usava, sim, os poríferos mesmo, né? Os animais invertebrados marinhos que nós conhecemos, né? Ou de água doce. Eles usavam, e aquilo que era usado, gente, era o esqueleto do porífero. Olha que bonitinho, era a carcaça do porífero que era usada para a higiene diária do banho, né, e para também lavar louça, enfim, para utilidades domésticas ali, para limpeza em geral da casa. Antigamente eles usavam sim o porífero, o invertebrado. Aquilo ali que eles usavam no caso era a carcaça do porífero. Vocês vão encontrar ainda hoje esse tipo de porífero, gente, vamos dar um exemplo aqui no lugar que vocês podem encontrar no próprio Mercado Central. Mercado Central, eles vendem muito nessas lojinhas, né, que vendem produto de higiene pessoal, produto de limpeza de casa e tudo, eles vendem ainda, tem gente que gosta de usar, porque acha que limpa melhor, a carcaça dos poríferos, aquela esponja, né, ela é até diferenciada, ela é grande, né, você vê que ela é diferente, é a carcaça do porífero, tá? Então, vamos lá começar a citar aqui as características dos poríferos, né, introdução ao estudo dos poríferos. Os poríferos também são conhecidos como espongiários ou simplesmente esponjas. Surgiram provavelmente há cerca de 1 bilhão, alguns biólogos acham 2 bilhões de anos, apresentam, mas o certo é 1 bilhão, tá, gente? Apresentam como maior característica o corpo coberto por poros. Eles têm como maior característica o corpo coberto por poros. Supõe-se que eles tenham sido originados de seres unicelulares e heterótrofos, que se agrupavam em colônias. Isso eu já falei na introdução aí no começo da aula, né? Vamos para o próximo slide. Características das esponjas. Esses animais não possuem tecidos, já havia falado isso também, bem definidos e não apresentam órgãos e nem sistemas. São exclusivamente aquáticos, predominantemente marinhos, mas existem algumas espécies que vivem em água doce. Algumas também vivem em água doce, tá, gente? Os poríferos vivem fixos a rochas ou a estruturas submersas, como conchas, onde podem formar colônias de coloração variada. Tem várias cores, gente. Nossa Senhora, esse animal é lindo demais. Podem ser encontrados desde as regiões mais rasas das praias e até as mais profundas, de aproximadamente 6.000 metros. Vamos lá, gente. Próximo slide. Aí, gente, esse seria o próximo e o último é o último slide, tá? Eu botei para vocês umas fotinhas aí dos poríferos, né? No caso aí, os poríferos verdadeiros que a gente encontra no fundo do mar, a gente que gosta de fazer atividade de mergulho, né? A prática do mergulho vê com muita frequência, né? Esses animais, inclusive eles têm uma grande importância para o meio ambiente, né, para o ecossistema aquático, porque eles são considerados animais filtradores, eles filtram os nossos oceanos, né, e os nossos rios e lagos. Eles puxam tudo aquilo que é orgânico, que está ali, que é desnecessário para o mar, que muitas vezes é poluente, tá? Eles filtram aquilo, limpando. Então, é um dos invertebrados que tem esse papel importante na natureza, tá bom? Então, aqui nós temos, olha aí como é que o coral pode se apresentar, gente, olha as cores, de várias cores, tá vendo, ó? Esse coral não, desculpa, as esponjas. Esse animal aqui, gente, você pode encontrar ele sozinho, fixo à rocha, né?
E você pode encontrar também ele em colônias, olha aqui, ó. Mas você vai encontrar ele na maior parte das vezes em colônias mesmo, tá? E aqui eu coloquei uma foto que eu achei muito interessante, que eu achei na internet, com o Bob Esponja, né? Quem nunca assistiu o desenho desse Bob Esponja, desse bichinho, dessa esponja do mar, né? É muito legal, só para vocês se lembrarem, tá? Toda vez que a gente estudar, né, ou então se referir a porífero, só lembrar do Bob Esponja. Vocês vão ver aí ao longo dos estudos dos espongiários que tem tudo a ver. O que ele faz, né, no desenho, tem tudo a ver realmente com o que é estudado, tá? Sobre a esponja marinha, tá bom? Então, meninos, abraço para vocês. Espero que vocês estejam se cuidando. Até a próxima aula. Beijo e tchau, tchau.